Tá um calor, né, turma? Tá calor aí na casa de vocês? Aqui na minha eu tô com um calor desgraçado aqui. Desculpa eu ficar bebendo suco toda hora. Olha lá, o pessoal tá sentindo um pouco de calor também. Bom, então olha só. Uma pergunta simples e direta, quer dizer, o tema, o que vai ser o tema de hoje? O último tema de transformada de Laplace, convolução, teorema da convolução. Vou ler aqui na nota de aula que eu deixei uma frase interessante aqui. Uma pergunta simples e direta nos serve de motivação para essa aula. A transformada inversa de Laplace de um produto, se eu tiver f de S vezes gzão de S, e quiser saber a transformada inversa, né, vamos supor que eu saiba que a transformada inversa do f de S é um f de t. A transformada inversa do gzão de S é um gzinho de t. Mas e se eu estiver multiplicando as duas? Será que a transformada inversa vai ser f de t vezes gzinho de t? Então, a transformada inversa de Laplace de um produto de funções é igual ao produto das transformadas inversas de cada função. L a menos 1 de f de S vezes g de S é igual a L menos 1 vezes L menos 1. Quer dizer, dá para distribuir aqui o L menos 1? Certo? Teria um outro modo de fazer essa pergunta? Teria. Poderia fazer a pergunta assim também. Deixa eu colocar aqui. Tópico da aula de hoje, né? Transformada de Laplace, dois pontos, convolução. Dois pontos, convolução. Então, outro modo de fazer aquela pergunta ali seria perguntar da seguinte forma. A transformada de Laplace de f de t, vamos supor que eu saiba que é f de S. Beleza. A transformada de Laplace de gzinho de t, vamos supor que eu saiba que essa transformada dá a função gzão de S. Aí pergunta, a transformada de Laplace de f de t vezes gzinho de t é igual a transformada de Laplace de f de t vezes transformada de Laplace de gzinho de t, ou seja, a transformada de Laplace do produto das duas aqui é f de S vezes gzão de S, interrogação. Inclusive, eu estou lembrando aqui que um tempo atrás, a Mariana Espínola, né? Não sei se você lembra, Mariana, a gente estava conversando um pouco aí, você estava tendo dúvida num exercício, e a gente estava falando justamente, eu mencionei para você, né, na ocasião, justamente esse questionamento aqui. Né? Será que a transformada do produto é o produto das transformadas? Né? Ou, dito de outro modo, como está aqui na nota de aula, a transformada inversa aqui desse produto é igual ao produto das transformadas inversas? A resposta para essa pergunta é não. O modo correto de respondê-la é através do teorema da convolução. Então, quer dizer, vamos olhar aqui no livro. Aqui no livro ele já fala direto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha só que interessante. Se eu sei que a transformada de f de t é f de S, a transformada de gzinho de t é gzão de S. E aí eu faço o produto das duas. Né? E aí eu me pergunto, a transformada de qual função h de t vai dar o produto das duas transformadas? Então, uma maneira que teria de responder isso aqui, a princípio, seria, já sei, o hzinho de t, para a transformada dele dar f de S vezes gzão de S, o hzinho de t tem que ser f de t vezes gzinho de t. Que é isso aqui que eu escrevi em amarelo na lousa. Interrogação, estou só perguntando. Só que aí o que ele explica aqui no teorema? Não, o hzinho de t não é f de t vezes gzinho de t. Olha quem que vai ser o hzinho de t. Essa integral aqui. A integral de... Opa, olha a pop-up aí. Jean Victor Menezes, olha aí. Obrigado pela sua presença aqui hoje, tá certo? Bom, então olha só. Não é só fazer f de t vezes gzinho de t. É f de t menos tal, g de tal, d tal, integral de 0 até t. Isso dá o h de t, tá certo? Então, por isso que eu te digo que a resposta para essa pergunta é não. A resposta é
Não. Essa igualdade aqui não vale. Não vale, está errada, certo? Vamos passar um X aqui, ó. Está errada essa igualdade aqui. Certo? Então, como que é o jeito certo de lidar quando você tem esses produtos de transformada ou produtos de função? O jeito certo é através do teorema da convolução. Bom, mas antes de falar desse teorema, vamos ver o que significa a palavra convolução. Então, olha só. Produto de convolução. Então, sejam f e g funções contínuas por partes, né? Se não for contínua, pelo menos seccionalmente contínuas, no intervalo 0 até infinito. Então, nós definimos para essas duas funções, vamos colocar aqui, ó, já vamos colocar aqui. Definição. 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 Imagina que você tem aqui duas funções contínuas, né, f e g, definidas no intervalo de 0 até infinito, até mais infinito, aberto em R, e ambas são ou contínuas ou, de modo mais geral, contínuas por partes. Né? Contínuas por partes. Por partes. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, contínua por partes em todo o seu domínio. Ok, então nós definimos a convolução, ou também chamada de produto de convolução, de f e g, da seguinte forma. Olha lá, ele é denotado por asterisco, né? F asterisco G, a integralzinha que você viu que apareceu ali no teorema. Então, quer dizer, definimos o produto de convolução, da seguinte forma. Da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente vai escrever o seguinte. F estrela G, F asterisco G, convolução de F com a G, né, vai dar uma outra função H, a resposta, mas essa H não é só F vezes G. Essa H vai ser isso aqui, ó, integral de 0 até T, integral de 0 até T, F de T menos tal, G de tal, de tal. F de T menos tal, G de tal, de tal. Tá lá. Essa é a convolução. Tá certo? Vamos ver o que ele comenta aqui. Bom, corolário, quer dizer, primeira consequência da definição, ela é comutativa. F convolução G igual G convolução F. Eu até fiz a continha aqui, né? Então, essa já é uma primeira consequência direta aqui da definição. Já vamos colocar aqui, a observação importantíssima. Esse corolário aí que eu coloquei na nota de aula, que já diz de cara para o aluno, ao fazer F estrela G, F convolução G e fazer G convolução F, exatamente a mesma coisa. Então, eu fiz essa conta, não tem feita no livro, e pode parecer que não, mas gera muita confusão isso aí. A pessoa, se você, como o livro não faz a conta, muitas vezes a pessoa fica assim meio perdida, falando, puxa, mas será que F convolução G e G convolução F é a mesma coisa? Porque é uma integral, né? E muda dentro da integral ali o integrando, né? O que seria o F estrela G? Seria, pela definição, seria esse aqui, né? F convolução G é igual integral de 0 até T, F de T menos tal, G de tal, G de tal, de tal. Certo? E aí, como é que eu vou mostrar que isso aqui é a mesma coisa que G estrela F? Aí eu pensei o seguinte, já que o livro não mostra, né, fazer uma mudança de variáveis esperta aqui. Então, vou pegar esse T menos tal, que está aqui dentro do F, e vou chamar de V. Então, vai ficar, né, mudança de variável. Mudança de variável. V igual a T menos tal. V igual a T menos tal. Aí, o que acontece? Quando tal igual a zero, tal igual a zero, isso implica que V, que é T menos tal, vai ser igual a T.
Outra coisa, quando tal, que é essa variável de integração original, é igual a t, tal igual a t, isso vai implicar que, se eu substituir tal por t menos t0, v igual a zero. Além disso, tem também a questão do, se eu fizer derivar dv de tal, vai dar menos 1. Né? Então, dv é igual a menos d tal. Né? Ou, se você preferir, d tal, que está aqui para substituir, é igual a menos dv. Quer dizer, então, com essas adaptações, a gente pode transformar essa integral original do f estrela g, f convolução g, que é a integral de 0 até t, f de t menos tal, g de tal, d tal, a gente pode transformar, pela mudança de variável, vai ficar integral, aí, em vez de ser de 0 até t, vai ser de t até 0, de t até 0, certo? De t até 0, integral de t até 0, f de v, porque no lugar de t menos tal entra v, e g de tal, né? Claro, se você isolar o tal aqui, vai ficar tal igual a t menos v. Então, aqui no lugar de g de tal, vira g de t menos v. E no lugar do d tal, vira menos dv. Menos dv. Você já viu o que aconteceu, né? Quer dizer, você reescrevendo isso aqui, vai ficar igual, esse menos aqui pode vir para fora, igual, menos vem para fora, integral de 0, de t até 0. Pode escrever primeiro, isso aqui, esse vezes aqui é vezes de função, que equivale à multiplicação de números reais, então é comutativa, você pode escrever o g primeiro, g de t menos v, f de v, dv. Agora, o menos, aí tem um teoreminha de cálculo 1, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Quando a gente tem esse menos aí na frente da integral, uma das coisas que você pode fazer, que é válida, segundo o teorema, é inverter os limites de integração, daí some o sinal de menos. Então vai ficar assim, tira o menos daqui, fica integral de 0 a t, g de t menos v, f de v, dv. Imagina na sua mente que você troca a letra v pela letra tal. Ficou igualzinho o que seria a definição de g convolução com f. Então, acabou de provar que f convolução com g é igual a g convolução com f. Então, conclusão. F, quer dizer, produto de convolução é comutativo. F convolução com g é igual a g convolução com f. Tá? Então, vocês já sabem a essa altura da aula. A definição do que é o produto de convolução está aqui. Produto de convolução entre duas funções, certo? E vocês já sabem que fazer f com g é a mesma coisa que fazer g com f. Está provado aqui para vocês, tá? Beleza, então vamos seguir adiante. Olha só. Aí ele diz o seguinte, propriedades do produto de convolução. Ele elencou aqui 4 propriedades importantes para a gente ver. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira propriedade ali, já acabei de demonstrar com vocês. Tá? Então, tem aqui. Vamos colocar aqui, propriedades. Primeira, já está demonstrada, que é a comutatividade. F convolução G igual G convolução F. Segunda propriedade, a convolução é distributiva em relação à adição. Então, é isso que ele escreveu aqui. F, se eu fizer convolução com uma soma de funções, G1 mais G2, isso é a mesma coisa que F convolução G1 mais F convolução G2. Olha só. Aí, terceiro e quarto tópicos, né? Associativa,
F convolução G convolução H, tenho duas convoluções para fazer, F com 3 funções, FGH, então tem aí a propriedade da associatividade. Você pode fazer primeiro G convolução H e depois convolução com F, ou fazer F convolução com G e depois convolução com H, associativa, né? Então fica... Tá lá. E quarta e última propriedade, bem interessante aqui, ó. Se você pegar a função nula, né, f de x igual a zero, que é uma função contínua e, portanto, é seccionalmente contínua, e, portanto, você pode fazer convolução com ela. F convolução com zero é a mesma coisa que zero convolução com f, que é igual a zero, certo? Aí fica como exercício você demonstrar essas 3 propriedades aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês como exercício aqui, ó. Exercício para casa, para tarefa de casa. Então faz essas demonstrações aqui. Essa primeira eu já fiz com vocês. Fiz aqui em cima. Fazer, tá? Tarefa de casa. Homework, ok? Bom, o que mais que ele comenta aqui? Essa observação é interessante. A gente poderia pensar um pouco nisso aqui, ó, já que eu estou vendo que eu não fiz aqui, né? E no livro acho que também não faz, não sei. Depois vamos dar uma olhada ali no livro. Observação, não é verdade em geral que f estrela 1, f convolução com 1 é igual a f. F convolução com 0 é 0. F convolução com 1 é f, como se fosse uma multiplicação normal, né? F vezes 1 é igual a f. Ele está dizendo aqui que não é verdade em geral. Será que a gente conseguiria fazer um contra-exemplo disso aqui? Fazer um exemplo de que não é verdade? Né? Outra coisa, f convolução com f, olha, crie contra-exemplos. F convolução com f é maior ou igual que zero. Não é verdade sempre. Porque parece um f ao quadrado isso aqui, né? F vezes f. Então tem sempre a tendência a pensar que, puxa, um número ao quadrado é maior ou igual que zero, ou uma função f de x vezes f de x entre colchetes ao quadrado, é maior ou igual que zero para todo x pertencente ao domínio, né? Mas aqui ele está dizendo que com a convolução não é verdade. Será que a gente conseguiria criar um exemplo disso aqui? Vamos ver se no livro fala alguma coisa. Vamos ver aqui. Então, olha só. É porque ele fala isso aqui mais para essa página aqui, né? E aqui as propriedades e tal. Aqui, acho que ele deu um exemplo, ó. Ele deu um exemplo para f estrela 1. E depois pediu para a gente colocar um exemplo para ff. Vamos pegar o exemplo que ele fez. Ó, ele pegou cosseno t. Pegou f de t igual a cosseno t. Olha que interessante. Né? Só para pegar um exemplo diferente dele, vamos tentar fazer com seno. Será que com seno dá certo? Vamos tentar. Vamos tentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, turma? Deixa eu ver se alguém está acompanhando essa aula. Quem está acompanhando essa aula? Levanta a mão. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Sim, olha aí, Nicole Aracaki. Obrigado. Nossa, obrigado por todos vocês existirem. Muito obrigado por estarem. Olha, pessoal, eu vou começar a chorar aqui de emoção. Todo mundo assistindo minha aula. Olha só. Puxa vida, que emoção. Fiquei emocionado agora. Na verdade, só engasguei um pouco aqui. Não, tá legal. Então, olha só. Não é ver. Observação importante. Observação importante. Parabéns, turma. Parabéns por vocês estarem assistindo a aula aí. Deixa eu ver o pessoal. Olá! Olá, João Pedro Melo Roberto. O cara deu exemplo cosseno de t ali, hein? Vamos tentar dar um exemplo com seno? Vamos ver se dá certo. Ficou puto, foi embora. Dalian. Então, olha só. Vou tentar dar um exemplo aqui. Ele fala o seguinte, ó, não é verdade, não é, em geral, tá? Em geral, não é verdade que f convolução com 1 é igual a f. Eu achei interessante isso aqui para comentar com os alunos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aí ele deu um exemplo ali com cosseno. Então, eu vou tentar com seno, vamos ver se dá certo. Ô, turma. Vamos pegar aqui f de t igual a seno de t. Será que vai dar certo com esse exemplo aqui? Aí o que seria f convolução com 1? Seria seno de t convolução com 1. Pela definição que a gente viu agora há pouco, seria integral de 0 até t
f de t menos tal, então ficaria seno de t menos tal, g de tal, só que aí a g de t você está vendo que a g de t é 1, né? Então ficaria vezes 1, de tal. Então isso aqui ficou integral de 0 até t, seno de t menos tal, de tal. Vamos continuar lá em cima que acabou a lousa aqui. Então ficou integral, que é igual a integral de 0 até t, seno de t menos tal. Bom, o que é integral do seno? É menos cosseno, né? Menos cosseno. Então ficaria, né? E você tem que usar uma regra da cadeia, porque vai ficar menos cosseno de t menos tal. Então tem que ser dividido por menos 1, porque depois a derivada interna vai dar menos 1. Então, menos cosseno de t menos tal. Seria isso a integral, né? De 0 até t. De 0 até t. Que é igual a menos cosseno, substitui o t, menos cosseno de t menos t, menos com menos é mais, cosseno de t menos 0. Resultado dessa integral, menos cosseno de 0 mais cosseno de t. Mas quanto que é isso? Isso, na verdade, deu cosseno de t menos 1. Menos 1, que é diferente de seno de t. Porque, veja, se valesse o f convolução com igual a f, o resultado aqui teria que dar f convolução com igual a f, teria que dar seno, o resultado. Só que deu cosseno de t menos 1. Acho que funcionou o meu contra-exemplo. Acho que funcionou. O do livro, ele pegou a função cosseno para dar o contra-exemplo, né? Então ficou, deu seno de t aqui, ó, menos seno de 0 mais seno de t. Seno de t, que é diferente de cosseno, tá? E ele pediu para a gente mostrar, a gente criar um contra-exemplo para f convolução com f é não negativo, seja não negativa, quer dizer, mostrar uma que não é verdade isso aqui, tá? Veja o problema 3 para um exemplo. Vamos ver esse problema 3, então. Aí o cara já deu uma dica aqui. Problema 3, cadê ele? Eu vou direto aqui, fazer que nem aluno, né? Já vou direto na resposta aqui. Aqui, ó. F de t igual a seno de t. Tá vendo? É uma dica que ele deu aqui. Mostre através do exemplo. Problema 3. Mostre através do exemplo f de t igual a seno de t, que f convolução com f não precisa ser não negativa. Será que a gente consegue fazer essa conta aqui? Vamos ver. Vamos ver, deixa eu ver se o pessoal está esperto aqui. Acho que sim. Será que o menino voltou lá ou ficou puto? Ah, ele voltou, tá aqui. Então, olha só. Então, vamos pegar esse... Vamos matar esse problema 3 aqui da lista já. Então, tá aqui, ó. Exercício 3 do CAP 6, da seção 6 do CAP 6. Seção 6, CAP 6. CAP 6. Mostre através de um contra-exemplo, né? Mostre que f convolução com f maior ou igual que 0 não é, vírgula em geral, verdade. Ok? Aí ele mesmo dá a dica. Tome f de t igual a, como ele diz aqui, seno de t. Então, vamos tentar isso aqui. Só que eu estou vendo que é o seguinte, ó, então, se eu tomar f de t igual a seno de t, então o que vai acontecer? Então, o f convolução com f vai ser igual integral de 0 até t, f de t menos tal, seno de t menos tal, seno de tal, de tal. E agora, como é que a gente faz isso aqui?
E agora, meu amigo? Como é que fica um negócio desse aqui? Então, como é que a gente vai resolver um negócio desse aqui? Deixa eu pensar. Eu estou tentando me lembrar aqui de uma relação trigonométrica, que, se não me engano, é assim, né? Deixa eu colocar aqui uma observação, né? Para a gente tentar sair dessa integral aí, que eu não esperava que fosse acontecer isso aqui. Agora eu fiquei no mato sem cachorro aqui, tô vendo esses cachorros latindo aqui na rua. Então, olha só. Tem uma relação trigonométrica que diz o seguinte: cosseno de A mais B é igual cosseno A cosseno B menos... Não, peraí, acho que eu já... meu amigo, demorou, mas a minha cabeça pensante aqui teve uma ideia. Olha só, cosseno de A mais B igual cosseno de A cosseno de B menos seno de A, desculpa, seno de A, seno de B. E você tem também uma relação que diz o seguinte: cosseno de A menos B igual cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Será que isso aqui resolve? Se eu somar as duas, se eu fizer uma menos a outra, vai ficar... Vou fazer a de baixo menos a de cima, certo? Deixa eu apagar isso aqui, desculpa. Vou fazer a de baixo menos a de cima, agora que eu percebi que é melhor. Se eu fizer a de baixo menos a de cima, vai ficar cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B igual, aí esse corta com esse, mais esse menos com menos é mais, duas vezes, vai ficar esse corta com esse, né? Duas vezes seno A, seno B. Então, conclusão, seno, passando 2 dividindo para o outro lado, né? Seno de A vezes seno de B é igual cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B, tudo isso dividido por 2. Acabei de perceber isso. Então, será que dá para evoluir essa integral? Então, a integral vai ficar o seguinte. Daí, 2 pontos. Vai ficar f estrela f convolução com f igual integral de 0 até t, aí no lugar de seno isso, ficaria tudo isso aqui, cosseno. Quem que seria A menos B? Aqui é o A, aqui é o B. Então, A menos B ficou T menos tal, cosseno de T menos 2 tal, menos A mais B, T menos tal, mais tal. Aí cortou tal, com menos tal com mais tal, fica T. Cosseno de T. Tudo isso dividido por 2. Olha a jogada aqui, será que vai dar certo? De tal. Por que eu fui me meter a fazer esse exercício? Hein? Exercício que tem que fazer é o aluno, professor. Para que você vai se meter a fazer isso em sala de aula? Então, olha só. Dá para você distribuir essa integral aqui. Vai ficar igual. Aí fica uma integral, que é de 0 até t, cosseno de t menos 2 tal, dividido por 2, menos integral de 0 até t, cosseno de t, dividido por 2. Ah, tá, desculpa. Faltou colocar o detal ali, né? Que é detal. Deixa eu apagar isso aqui. Então fica detal menos integral de 0 até t, integral de 0 até t, cosseno de t sobre 2 detal. Olha que interessante. Agora, quem que é a integral do cosseno? Integral do cosseno é seno. Então, isso aqui ficaria o seguinte, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Essa primeira integral aqui seria
seno de t menos 2 tal, dividido por 2. Só que como já está dividido por 2 aqui, fica dividido por menos 2, né? Como já está dividido por 2 aqui, fica menos 4. Então vai ficar menos seno de t menos 2 tal, dividido por 4. Coloquei o menos em evidência aqui, tá? Não vai achar que é porque a integral do cosseno é menos seno, é seno. É que tem o menos aqui da derivada interna, né? Da regra da cadeia. Menos 4, pronto, beleza. De 0 até t. E essa aqui é a integral em tal. Então esse cosseno de t sobre 2 não tem tal, ele vai para fora. Então fica menos cosseno de t sobre 2. Qual que é a integral de d tal? É tal. Vezes tal de 0 a t. Olha só que interessante. Agora, isso aqui vai dar quanto? Substitui o t, quanto que é seno de t menos 2t? Seno de menos t. Substitui o 0, fica seno de t. Então vai ficar assim, menos, aqui fora da traço de fração, 4 aqui embaixo. Aí aqui em cima fica, substitui o t, seno de t menos 2t, seno de menos t, menos seno de t menos 2 vezes 0. Seno de t. Fechou. Agora, essa outra parte aqui. Colocou t é t, colocou 0 é 0. Menos t cosseno t dividido por 2. Olha só. Agora, isso aqui igual a quanto? Seno de menos t é a mesma coisa que menos seno t. Porque é uma função ímpar. Depois, em séries de Fourier, a gente vai estudar melhor isso aqui. Seno de função ímpar, né? Função ímpar. Função ímpar. Ela tem essa característica, né? F de menos t igual a menos f de t. É o caso do seno. Seno, e de muitas outras funções também, x ao cubo, por exemplo. Seno de menos t igual a menos seno de t. Ok? Então, vai ficar menos, deixa eu colocar aqui, para que eu fui me meter a fazer isso, cara? Menos seno de t menos seno de t. Então vai ficar menos 2 seno, aqui já estabilizou. T cosseno de t aqui não mexe mais. Dividido por 2. Agora, aqui dá para simplificar. Menos 2, né? Corta com 4, fica 2, menos com menos é mais. Então ficou seno de t dividido por 2 menos t cosseno t sobre 2. Agora, você precisa ver que isso aí não é maior ou igual que zero, porque a ideia do contra-exemplo é mostrar que não é maior ou igual que zero. Então, acho que eu vou até abrir o GeoGebra aqui, ó. Olha só. Peraí, desculpa, turma, não sabia que ia dar essa função aqui. Vamos abrir o GeoGebra. Então, aqui ficou, só para escrever bonitinho aqui, né? Seno de t menos t cosseno de t dividido por 2. Né? Agora, vamos observar. Vamos observar a situação aqui, ó. Cadê? Ixi, será que não vai abrir? Abriu, aqui. Vamos colocar aqui os eixos, né? E vamos colocar essa função aqui para ver o que acontece. Olha lá. Seno de t menos t cosseno t. Seno de t menos t vezes cosseno de t. Nossa, turma. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Bonito esse gráfico. Vamos pegar de 0 a 2π. Vamos botar 2 pontos aqui, ó. Vamos pegar de 0 a 2π. Então, coloca esse ponto aqui na origem. 0, 0, 0, 0, Enter, tá lá. E o 2π? 0, 0 e 2 vezes π. Enter. Não, ao contrário, né? 2π vezes 0. Deixa eu colocar para cá.
Isso aqui. Então, aqui a gente vê direitinho o intervalo. Só para pegar um intervalo típico, né, de funções trigonométricas. Porra. Aqui. De 0 a 2π. Então, você vê claramente que no intervalo de 0 a 2π, você vê claramente, não tem o que discutir, né? Aqui, ó, nesse intervalo aqui, vamos colocar uma retinha perpendicular aqui só para constar, que é o fim do intervalo, né? Nesse intervalo aqui, claramente você vê que a função não é maior ou igual que, então realmente eu considero que esse exemplo aqui valeu. Vai lá, nesse intervalo zero, você poderia olhar nos outros intervalos também, que só para fixar nosso olhar aqui no 0 a 2π, poderia pegar também de menos π até π, ó. Se você pegasse menos 3.14 até 3.14, já ia ficar negativo do lado de cá, ó. Menos π a π, já ficou negativo aqui. De 0 a 2π, já ficou negativo para cá. Vocês estão vendo claramente, turma? Vocês viram ali claramente na figura que ela não está maior ou igual a zero? Quem conseguiu perceber isso aí? Alguém conseguiu perceber? Olha lá, isso. Então, você acabou de ver que um f, convolução com f, quer dizer... então, quer dizer, a nossa... Então, ó, portanto, como é que eu terminaria aqui o raciocínio, né? Portanto, f convolução com f, deu essa função aí, meio seno de t menos t cosseno de t, t cosseno de t, e dessa forma, o que a gente pode ver ali naquela figura? Deixa eu ver aqui, ó. Vemos que, aí você tem que colocar um intervalo aqui, ó. E dessa forma, vemos que em intervalo, eu vou deixar assim, em intervalos no plural, como tanto se a gente pegar o menos π até π, pelo que a gente viu ali, intervalos como menos π até π e 0 até 2π, a função f estrela f não é maior ou igual que zero. Agora, melhor do que só falar essa frase porque olhou aqui no gráfico, seria a gente tentar achar um valor. Eu estou vendo que se pegar aqui o menos π ou 2π, deve dar... Não deve ser difícil de fazer essa conta, né? Pois... Aí vamos tentar justificar com uma conta aqui, né? Vamos tentar justificar. Vamos ver aqui. F estrela F, por exemplo, vamos tentar de menos π. Vamos ver se dá para fazer a conta aqui. É igual meio vezes seno de menos π, menos, no lugar de t, menos π, cosseno de menos π. Olha lá, fechou. Aqui é igual a quanto? Meio, abre colchetes. Quanto que é seno de menos π? Seno de menos π é zero, né? Porque é a mesma coisa que menos seno de π. E seno de π é zero. Tá legal? É um jeito de ver que é zero, mas tem outras formas também. Se você colocar no ciclo trigonométrico, você vai ver que isso aqui é zero. Menos com menos é mais. Mais π vezes, quanto que é cosseno de menos π? Aí o cosseno já é função par. Então, cosseno de menos π é a mesma coisa que cosseno de π, que é igual a menos 1. Menos 1. Então, o resultado disso aqui, menos π sobre 2, que é menor do que zero. Pronto. Então, você já viu, no menos π realmente bateu com isso aqui, ó. Deu quanto? Menos π sobre 2 seria menos 1,55. Vamos ver se bateu aqui, ó. Não, aqui tá, sei lá. Bom, então eu não dividi por 2 aqui a função, né? Putz, mas eu também sou uma figura, hein? Mas não vai alterar. Bom, tem que dividir por 2 aqui, faltou isso, né?
Foi mal, turma. Deixa eu botar aqui o dividido por 2. Dividido por 2. Enter. Pronto, agora deu o resultado certinho ali. Agora aqui com o 2π. Com o 2π, vamos ver se dá certo aqui a conta. F, estrela F de 2π. Vamos ver o que vai acontecer na hora que substituir ali. Meio vezes seno de 2π, que é 0, né? É a mesma coisa que seno de 0, que é 0. Menos 2π vezes cosseno de 2π, que é a mesma coisa que cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui deu meio vezes 0 menos 2π vezes 1, que é menos 2π dividido por 2, que é igual a menos π, que é menor que 0. Então, quer dizer, você está vendo que o f, convolução com f, dá valores menores do que 0. Então, nós não podemos dizer que um f, estrela f, é sempre maior ou igual que 0. Tá? Não é. Ok? Então, está demonstrado aí para vocês. E acabou resolvendo um exercício do livro. Né? Será que ele colocou resposta aqui no final do livro desse exercício? Não sei, depois vocês deem uma olhada lá. Tá? Bom, vamos voltar aqui, então, comentamos essa observação aqui dele. Tá? Comentamos essa observação. Vamos pegar um pouco mais de lousa aqui para o lado de cá. Então, tá aqui. Então, olha só. Teorema da convolução. Agora vem a parte mais importante aqui para a gente resolver as EDOs, né, por transformada de Laplace. Essa questão do teorema da convolução. Então, olha só. O teorema a seguir mostra que a transformada inversa de Laplace de um produto, quer dizer, L a menos 1 de um Fão de S vezes Gzão de S, é, na verdade, igual ao produto de convolução. Não apenas fazer L menos 1 vezes L menos 1 de F vezes L menos 1 de G. Não, você tem que fazer produto de convolução de L menos 1 de F vezes L menos 1 de G. Então, quer dizer, teorema da convolução, tá aqui, ó. Eu escrevi ele aqui do mesmo jeito que o livro? Sim. Mas eu coloquei observações aqui, né, para melhorar a nossa situação. Então, tudo bem. Então, teorema da convolução, ele diz o seguinte. Se você tem, então vamos lá, vamos colocar aqui, teorema da convolução. Teorema da convolução. Vamos lá, então. O que ele diz? 2 pontos. Ele diz o seguinte, então você tem já uma funçãozinha f de t, fim de t, gzinho de t, e você já sabe as transformadas de Laplace dela. Então você já sabe que transformada do f de t é igual a Fão de S, igual a Fão de S. E você já sabe que a transformada do gzinho de t, igual a Gzão de S. Beleza. Que elas existem para S maior que A maior ou igual que 0. S maior que A maior ou igual que 0. Tá lá, fechou. Fechou. Ele diz o seguinte, então, a transformada, quer dizer, vou escrever na notação dele, depois eu adapto aqui, né? Então, quer dizer, se um Hzão de S, então, C, então, vírgula, C, um Hzão de S, que é igual a uma vezes a outra, uma transformada vezes a outra, Fão de S vezes Gzão de S. Esse Hzão, que é o produto das duas, é transformada de um Hzinho de T, daí o Hzinho de T, e agora vem a questão, né? Daí, agora vai entrar a convolução que a gente está estudando aqui, né? Daí o Hzinho de T tem que ser dado não por Fzinho, simplesmente Fzinho de T vezes Gzinho de T, mas sim pela convolução das duas. Fzinho, convolução, Gzinho, que é igual integral de 0 até T, F de T menos tal, G de tal, de tal.
Tá? Como a gente já mostrou que f estrela g é igual a g estrela f, você pode também escrever... deixa eu ver aqui. Não, né, não é convolução isso aqui não. Isso aqui é só trocar o t menos tal pelo tal. Né? Você vê que ele trocou as duas aqui. É como está no livro, quer ver? Não é erro de digitação, não. Vamos voltar no teorema aqui do livro. Só para mostrar para os alunos aqui, para eles não ficarem putos. Então, olha só. Estou voltando ali. Cadê? Aqui. Beleza. Aqui, ó. Ele, f de integral de 0 até t, f de t menos tal, g de tal, f de tal, g de t menos tal. Certo? Quer dizer, aqui ele está apenas dizendo que... porque aqui é o primeiro parágrafo, praticamente, né, do capítulo. Então, ele está dizendo assim, a função h é conhecida como convolução. Então, isso aqui vale como definição para ele. Né? H de t é a convolução de f com g, ele está dizendo aqui embaixo, a função h é conhecida como convolução de f e g. Algumas vezes as integrais na equação 2 são chamadas de integrais de convolução. Tudo bem. Porém, ele escreve a mesma integral aqui, vamos dizer assim, o produto de convolução, ele escreve de dois jeitos diferentes, né? Integral de f de t menos tal, g de tal, f de tal, g de t menos tal. Ok? Mas aí, como que você pode ver isso aqui? Você pode ver da seguinte forma, né? Deixa eu ver aqui. Por que eu posso fazer t menos tal e tal? Porque isso aqui é diferente da comutativa que a gente viu, né? Porque a comutativa trocou o g pelo f também. Mas talvez a mesma demonstração sirva. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Só para justificar esse fato de que ele escreveu a integral de dois jeitos diferentes, né? Aqui, ó, nessa demonstração, aqui, ó. Aqui, ó, exatamente. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui, dá para aproveitar a mesma demonstração. Olha lá, f convolução com g igual a g convolução f. Tá? Porque o que seria o g convolução f? O g convolução f seria g de t menos tal, f de tal. Mas aí você faz a comutativa aqui dentro, que pode, no integrando. O g de t menos tal vem para cá, e o f de tal, que estaria aqui, vem para cá. Então, quer dizer, no fundo, isso aqui que ele fez, então, aqui no teorema, isso aqui que ele escreveu, a integral de convolução, que é igual a isso aqui, ele já está considerando que, beleza, já está considerando isso aqui, já está considerando a comutatividade, porque é dela que vem o fato de que essas duas integrais aqui são iguais. Tá? Então, beleza, vamos escrever completinho ali. H de t, então voltando ao teorema, se eu tenho a transformada de f de t igual a f de s, eu tenho a transformada de gzinho de t igual a gzão de s, nessa situação aqui. Então, se eu construir, se eu escrever uma terceira função de s, hzão, que não é nem a f nem a g, é a multiplicação das duas. Hzão é f vezes g, f vezes gzão. Então, a transformada de qual função hzinho vai dar esse hzão? Primeiro pensamento que alguém pode ter, intuitivo, já sei, vai ser a fzinho, que veio do fão, vezes a gzinho, que está ligada com gzão. Beleza, L de fzinho, gzinho, vai dar fzão, gzão. Não, na verdade, essa hzinho não é fzinho vezes gzinho. A hzinho é convolução de f com g, que é, por definição, essa integral. E como acabamos de ver, ali quando eu demonstrei a comutatividade, é a mesma coisa que escrever integral de 0 até t. Aí, como que ele escreveu ali no livro mesmo? Vamos voltar aqui. F de tal, trocou o t menos tal com tal. F de tal, g de t menos tal. F de tal, g de t menos tal. De tal. Isso aqui, às vezes, é bom quando você está fazendo exercício, né? Às vezes cai lá numa função que... cai lá num item de algum exercício, uma função que se você escrever a integral assim, fica mais fácil de calcular a convolução do que assim, né? Então vale a pena lembrar isso aqui para o aluno. Ó, isso aqui que é a mesma coisa, igual a isso aqui, ponto final. Tá? Agora, tudo bem, isso relativo à convolução, relativo ao teorema, aí já mexe com transformada de Laplace. Então, quer dizer, entenda o seguinte,
Transformada de Laplace é uma coisa, convolução é outra, que não precisam vir juntas. Você pode ter estudo, teoria, exercícios só de transformada de Laplace, ignorando a convolução. Você pode ter exercícios, teoria, só de convolução, ignorando transformada de Laplace. Tá? Então, no fundo, você tem o problema aqui de saber a transformada de Laplace, o que ela significa, o que dá para fazer com ela. Você tem o problema da convolução, o produto de convolução que eu acabei de explicar e conversar com vocês a respeito. E você tem nesse teorema que eu estou mostrando agora, você tem a mistura das duas coisas. Esse teorema misturou transformada de Laplace com convolução. Ele chama teorema da convolução, mas na verdade ele é um teorema misturando transformada de Laplace com produto de convolução. E misturando como? Ele explica para a gente que a função que você vai conseguir, cuja transformada de Laplace equivale ao produto de duas transformadas de Laplace, que já tinham antes, essa função não é o produto das duas funçõezinhas aqui. É sim o produto de convolução das duas. E eu ainda fiz as observações aqui na nota de aula, que eu vou passar aqui na lousa para vocês, porque são importantes. O que essas observações dizem? Elas dizem o seguinte. Olha só. Vamos colocar aqui nessa outra cor. Observação. Observação. Ele fala aqui o seguinte, ó, eu deixei na nota de aula aqui, porque no livro ele não explicita isso. Eu explicitei. Esse teorema que acabamos de ver aqui, ó, teorema da convolução, 2.1, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Essa aqui é bem bonitinha, né? Ou seja, quer dizer, isso que acabamos de ver aqui em cima, né? Ou seja, dá na mesma que você escreveu o quê? Você escreveu isso aqui, ó, transformada do produto de convolução da F com a G é igual ao transformado. O produto de convolução é igual ao produto das transformadas. Então, não é L de Fzinho vezes Gzinho, vezes usual de produto de função. É Lzinho de produto de convolução delas que dá o produto das L's. Tá? L de F estrela G é igual a L. E aqui, no segundo membro aqui, é produto normal, não é de convolução. L de F de T vezes L de G de T, que é igual a Fão de S vezes Gzão de S, ponto final. Outra observação, outro jeito de pensar esse mesmo teorema aí. Tem o jeito do enunciado dele, tem esse jeito aqui da primeira OBS, e tem esse outro jeito aqui que dá para você pensar também. Isto é, vírgula, a transformada inversa do produto normal, Fzão vezes Gzão, é o produto de convolução. Transformada inversa de Fzão de S vezes Gzão de S é igual a Fzinho convolução Gzinho. Tá aí. Certo? Bom, vamos ver o que mais que ele fala aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui para dizer para a gente. Bom, agora começam os exemplos. Só que antes, aqui na nota de aula, eu pulei uma coisa que a gente deveria discutir um pouco, depois eu precisaria complementar aí, que é o seguinte, a questão da demonstração. Professor, mas dá para demonstrar esse teorema? Dá para a gente tentar fazer uma demonstração desse teorema que ele acabou de passar aqui, de que a função cuja transformada de Laplace vai dar o produto de duas transformadas que eu já tenho, essa funçãozinha Hzinho de T é o produto de convolução das duas funçõezinhas aqui, Fzinho da Fão e Gzinho da Gzão. Tem como demonstrar isso? E olha, ele faz uma demonstração aqui que eu queria discutir com vocês, só que eu não digitei aqui na nota de aula, por isso que eu abri aqui o PDF do livro. Ele faz uma demonstração utilizando o quê? Integral dupla. Sai, teorema da convolução utilizando uma integral dupla. Aí depois vem a discussão dos exemplos. Mas antes de discutir os exemplos, vamos discutir um pouco essa demonstração aqui que parece ser interessante. Demonstração do teorema 6.6.1. Olha lá o 6.6.1. É justamente o nosso teorema da convolução. Então vamos ver ali. Ele diz o seguinte. Primeiro lugar, vamos tentar aqui. Só que eu vou ter que abrir uma lousa nova. Calma aí, vamos salvar essa. E vamos abrir uma lousa nova. E vamos fazer também um vídeo novo, para não ficar muito longo, né? Senão já vai começar a ficar muito longo esse vídeo aqui, vai todo mundo ficar puto.